Este podcast tem o apoio de Vet Plus. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Neste episódio vamos falar de disfunção cognitiva, uma condição que se torna cada vez mais relevante e que merece mais atenção à medida que a longevidade dos animais de companhia aumenta. Para abordar este tema, temos connosco Gonçalo da Graça Pereira, médico veterinário e especialista europeu em comportamento animal. Seja muito bem-vindo, Gonçalo. Sejas muito bem-vindo. Sim, obrigado. Acho que vamos manter o tu. Vamos, já combinámos que sim. Isso mesmo. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite e é um prazer estar aqui novamente convosco e com todos os que em casa nos ouvem. É um gosto ter-te connosco. E Catarina Mendes, médica veterinária e Technical Advisor da Vet Plus Portugal. Olá, muito bem-vinda Joana. mais uma vez. Obrigada, é um gosto. Muito obrigada. Portanto, vamos falar sobre esta área do comportamento animal, desde o rastreio precoce, passando pelo diagnóstico, até ao maneio adequado, incluindo, claro, as abordagens mais atuais em termos de enriquecimento ambiental e medicação. Mas antes disso, acho que faz sentido começar aqui por conhecer melhor o teu percurso profissional, particularmente o que motivou a abraçar esta área do comportamento animal numa altura em que ainda se falava pouco, certo? Portanto, havia, se calhar, um bocadinho menos sensibilidade para o tema, não só comportamento animal, como comportamento humano. Olha, falava-se pouco na altura, fala-se pouco na atualidade, mas na atualidade fala-se já um pouquinho mais do que há uns anos atrás. Não quer dizer que o caminho ainda não esteja aberto para muito mais para vir, mas estamos a falar de uma altura em que não havia avaliações europeias das universidades e, portanto, o ensino do comportamento, da medicina do comportamento e até do bem-estar era, digamos, um pouco mais preliminar do que aquilo que nós temos na atualidade. Nessa altura, eu já trabalhava com associações de proteção animal, nomeadamente com a RSPCA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, e nessa altura eu senti que eu queria fazer mais pelos animais, eu queria saber mais de bem-estar, estava a trabalhar em bem-estar animal já. E eu cheguei à conclusão que eu só poderia fazer avaliações de bem-estar se eu compreendesse um pouco do comportamento e daquilo que eles nos estavam a querer transmitir. Ou seja, um pouco o estado emocional dos outros animais ajudava-me a conseguir compreender e a partir daí começo a enveredar um pouco pela área do comportamento. Vou fazer o meu mestrado. Na altura, na Europa, só havia 2 mestrados de comportamento. Um em Madrid, na Universidade Complutense, e o outro em Edimburgo. O de Edimburgo era um mestrado fantástico, era só em bem-estar animal, mas era a tempo inteiro e a minha atividade profissional não me permitia abandonar o país, então acabei por optar pelo mestrado da Universidade Complutense, que não era só de bem-estar animal, mas tinha também medicina do comportamento. Na altura chamava-se, ainda hoje em alguns países se chama etologia clínica, definição com a qual eu não concordo a 100%. E, portanto, aí entra o meu trajeto. Depois faço o trajeto do Colégio Europeu, faço o meu doutoramento e tudo reunindo áreas que eu gosto, nomeadamente o comportamento e o bem-estar animal. No meu doutoramento já o junto com a medicina interna também, porque tu não consegues fazer comportamento sem trabalhar com as outras áreas. Não é? Claro. Não. Isto porque está muito relacionado com aquilo que na atualidade nós consideramos saúde, ou a tríade da saúde, que tens a saúde emocional, a saúde física e a saúde cognitiva. E que quando mexes numa, todo este triângulo se mexe. Restantes, claro que sim. E como é que foi o percurso também para te tornares especialista? Portanto, além de ser uma área, na altura, menos comum de acontecer, a especialidade também não era assim tão comum, não é? Portanto, como é que foi até te tornares diplomado pelo Colégio Europeu? Olha, este podcast podia ser um podcast só sobre isto. só sobre o trajeto que um médico veterinário tem até ser especialista europeu. Eu estou neste momento também como secretário do European Board for Veterinary Specialization, o EBVS, e portanto esse é um pouco daquilo que eu faço com todos os colégios neste momento. Mas basicamente há uma residência, essa residência é a seguir ao internato, portanto tens
tens que fazer sempre um internato. Eu na altura já tinha anos de experiência. Depois tens várias formas para fazer a residência, que eu não vou entrar aqui, falamos no outro dia. E a seguir a fazeres a residência ou o equivalente, fazes o teu exame de admissão ao colégio. Passei nos exames e passei a pertencer então ao Colégio Europeu nesta especialidade de Medicina do Comportamento. Mais tarde faço a segunda especialidade e neste caso já não por exame, mas sou especialista de facto, que é outra modalidade. Muito bem. E enquanto especialista, como é que vês a evolução da preparação dos médicos veterinários, dos clínicos, em relação a esta problemática do comportamento? Consideras que estão mais familiarizados com estes problemas? Como é que também ocorre este circuito da referenciação? Nós passamos do nada para querermos o tudo. E esquecemos muitas vezes que há um trajeto até termos o tudo. E nós vamos a meio desse trajeto. Ainda não estamos no tudo. Ou seja, tu tens imposições europeias para a certificação das universidades, em que tens que aprovar currículos para a universidade ser reconhecida em território europeu e, de facto, as universidades ou as faculdades que têm o curso de medicina veterinária têm que ter animal behavior, comportamento animal, e têm que ter bem-estar animal. Se tu olhares para os currículos das diferentes universidades, tu tens de tudo um pouco. Tens universidades em que a carga horária é muito baixa, mas tens bem-estar juntamente com comportamento e até um cheirinho de ética. Tens faculdades em que tens 3 disciplinas diferentes. Tens universidades em que a medicina do comportamento é uma disciplina obrigatória, ou pelo menos dentro das clínicas. Então tu tens várias modalidades. O que é facto é que cada vez mais há um interesse maior, quer do médico veterinário como do enfermeiro veterinário, em saber mais de comportamento, porque o comportamento não é apenas para os especialistas, o comportamento é para todos os que trabalham com animais, e não só para quem trabalha com animais, mas também para os tutores desses animais, e os tutores são quem nos obriga muitas vezes a estar neste topo do conhecimento. Que exigem também, não é? Exatamente. Estão mais abertos também para estas questões. Muitas vezes com erros. E quem me dera a mim que recorressem mais aos profissionais de saúde animal. Porque a maioria das vezes, antes de virem a nós, médicos veterinários, enfermeiros veterinários, técnicos de saúde animal, passaram por outros profissionais sem qualquer formação. O diagnóstico do Google, como se costuma dizer também. Exatamente, pelo Dr. Google, pelo vizinho, pela prima, pela tia, às vezes até pelo empregado de mesa ou empregado de balcão no café, que ouviu alguém falar e só depois é que vêm ter connosco. E que é uma pena. É uma área em que toda a gente tem uma opinião. Sim. Isso também é importante para desmistificar e tirar conclusões com base nas evidências. Muito bem. Entrando agora especificamente na disfunção cognitiva, que diz respeito aos animais séniores, não é? Portanto, à medida que a longevidade dos animais vai aumentando, como há pouco eu referia, aumentam também estas preocupações e a necessidade de preocupar-se com as doenças e as condições características do animal geriátrico. A disfunção cognitiva afeta os animais a partir de que idade? Vamos começar por aí. Olha, antes de mais, deixa-me te dizer que é um tema que eu adoro. Este problema chama-lhe disfunção cognitiva, demência, senilidade, Alzheimer do cão, o que tu quiseres. É um problema que afeta muitos animais e vamos ter a oportunidade de falar sobre isto, certamente, porque começa bastante cedo. Temos alterações a nível cerebral no cão e no gato. No caso dos cães, a partir dos 5, 6 anos começa a haver alterações, nos gatos 4, 5 anos, ou seja, estas alterações a nível de núcleos específicos do cérebro, de regiões específicas do cérebro, começam muito cedo, ou seja, em média idade, obviamente. No caso dos cães, nós temos cães que estão de Chihuahua a Grand Danois e as diferenças do envelhecimento a qualquer nível são muito grandes. Portanto, tu tens um cão de raça gigante,
grande a ter um processo de envelhecimento a todos os níveis, inclusivamente cerebral, mais rápido do que um cão de raça pequena, toy ou miniatura, não é? E, portanto, nós temos que ver todas estas diferenças. Então, em média, nós habitualmente dizemos que os sinais começam a aparecer a partir dos 7 anos, 6, 7, 8 anos. Agora, isto varia muito da raça, no caso dos cães. Nos gatos, se bem que hoje em dia já tenhamos raças também completamente dispares daquilo que nós tínhamos há 10 anos atrás, mas costumamos dizer que os primeiros sinais também começam um pouco mais tarde, 7, 8 anos. No entanto, nós começamos a ver alterações cerebrais a partir dos 4, 5 anos. Ou seja, as alterações começam muito mais cedo, o que quer dizer que todo o trabalho de prevenção poderia começar também muito mais cedo. Connosco também, com animais humanos Certo, também. claro. Mas nós habitualmente só nos preocupamos quando nos começamos a esquecer. E quando nos começamos a esquecer, começamos a dizer, se calhar já estou a ficar velho, não é? Mas, efetivamente, o nosso processo de envelhecimento começou muito mais cedo. Claro. E podíamos ter feito muito mais se tivéssemos trabalhado muito mais cedo. A partir de que idade é que recomendaria então que fosse feito este rastreio? Antes dos 7 anos, não é que estava a referir? Eu diria, como antes dos 7, apesar de haver alterações, não haver sinais, se nós vamos à procura dos sinais, vamos começar a rastrear todos os cães e todos os gatos, em média, a partir dos 7 anos para os cães, 7, 8 anos. Para os gatos poderíamos até dizer um pouquinho mais, mas esta fase de rastreio consiste em um acompanhamento mais próximo do cliente e, portanto, mesmo que nós comecemos mais cedo, não tem problema algum. Não estamos a fazer problema nenhum ao animal. Não tem nenhum inconveniente é estar a rastrear antes, não é? Exatamente. Portanto, desde que faça parte da consulta de rotina, não é? A partir de uma determinada idade é só uma questão de se decidir que, ok, a partir deste momento vamos começar a fazer o rastreio e não é nada que lá está que custe nada. Há ferramentas que nos ajudam com isso e que podemos incluir facilmente. Apostar aqui então na prevenção. Um dos mitos em relação à disfunção cognitiva é que é algo, portanto, uma condição, não é? Que poderá não ocorrer com frequência ou que as alterações cognitivas são naturais da idade. Há muito esta percepção. Em termos de prevalência, existem dados recentes? Os dados variam muito de país para país. Portanto, nós teríamos que ter estudos em cada país, porque a população de cães e de gatos é diferente de país para país, mesmo o pool genético é diferente. Estamos a falar do impacto também dos genes e de toda a passagem de geração em geração e, portanto, aqui estamos a falar de uma análise de populações. Portanto, seria de alguma forma errado se nós comparássemos estudos dos Estados Unidos com os estudos de Portugal. Por isso mesmo, aquilo que nós sabemos é que a maioria destes animais está subdiagnosticado. E porquê que está subdiagnosticado? Para já, porque as pessoas já se habituaram. Ou seja, tu tiveste o processo de envelhecimento, não é de um dia para o outro, de repente o animal ficou doente, não é? Ou seja, tu tens um processo gradual e que as pessoas vão achando, olha, é normal o gato dormir mais. E esquecem-se que o dormir mais pode significar dor, pode significar alterações neurológicas em termos cerebrais, pode ter muitos significados, mas acham, ok, habituaram-se ao facto de que o gato dorme mais. O cão começou a fazer xixi fora do sítio. Ok, coitado, está a ficar velho. E começam a aceitar que é um processo normal e acham que não há nada para fazer. E entra aqui o nosso papel de médicos veterinários, de profissionais de saúde animal, de enfermeiros veterinários, de sermos proativos nesta anamnese e nesta recolha da história pregressa. Felizmente, para nos ajudar a evitar estes erros, não são propriamente erros, porque não nos estamos a enganar no diagnóstico, não estamos a fazer a prevenção como deve de ser. Entram-nos questionários e ferramentas extremamente úteis que a Catarina falou e começou já a falar ainda agora, que basicamente nós podemos ter questionários, a VetPlus tem questionários e tem questionários que nos servem para fazer esta triagem na sala de espera. Podem ser os questionários enviados por e-mail para todos os clientes que tenham mais do que 7 anos. E as pessoas começam porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Portanto, a pessoa não vai chegar à clínica, ao médico veterinário, ao enfermeiro veterinário e dizer assim, o meu gato está a dormir mais.
O meu gato deixou de saltar para a cadeira, porque acham que é normal da idade. E, portanto, eu gosto muito dos questionários da Vet Plus, por exemplo, porque podem estar na sala de espera, podem ser digitalizados e enviados para o cliente. Há muita coisa que pode ser feita para evitar este subdiagnóstico. E depois, ainda têm aqui com um dos produtos que são topo de gama aqui para o trabalho com estes animais, o Activate, têm uma ferramenta que é baseada num questionário que já está validado e que esta ferramenta ajuda o próprio tutor a monitorizar e conseguir ver melhorias ou não do seu animal. E, portanto, estas ferramentas existem, mas, mais uma vez, as pessoas só as usam se nós as indicarmos. Ou seja, é uma pena nós termos ferramentas fantásticas. Tem de existir essa proatividade por parte do Sem médico dúvida, veterinário. Portanto, sem dúvida. pelo que sei, portanto, esta condição assume-se aqui que irá funcionar com base num diagnóstico de exclusão. Que exames considera importantes para descartar outras doenças? Olha, Joana, para descartar outras doenças nós temos uma panóplia podes começar por fazer análises sanguíneas. Porquê? Porque, efetivamente, um animal pode ter disfunção cognitiva e muitas outras doenças em simultâneo. E todas elas, conforme nós já falámos no início, dentro desta tríade da saúde, estarem a influenciar-se umas às outras. Portanto, tu podes ter um animal que tem disfunção cognitiva e doença renal crónica. Tu podes ter um animal que tem artrite e que essa artrite, pela dor, vai piorar muito mais a sintomatologia da disfunção cognitiva. E vice-versa. Portanto, anda tudo mão dada. Então nós temos que fazer, para já, check-ups analíticos pelo menos uma vez por ano, não é? Para ver exatamente como os teus órgãos estão a funcionar. Além desse check-up analítico, se tu desconfiares de algumas alterações neurológicas, tu podes fazer ressonância magnética, tu podes fazer uma TAC. De qualquer forma, nenhum destes exames são conclusivos de disfunção cognitiva, porque a disfunção cognitiva tu só a consegues fazer o diagnóstico final, tal como na doença de Alzheimer, pós-mortem. O que é que acontece na doença de Alzheimer? Nós temos testes fantásticos e na demência humana que são feitas às pessoas e as pessoas vão preencher. No caso dos cães e dos gatos, nós não temos. Entra mais uma vez as ferramentas e os questionários. Obviamente que, voltando aqui aos questionários da Vet Plus, que para mim são uma ferramenta extremamente útil, são uma versão short e uma versão mais rápida para o cliente poder monitorizar e para nos ajudar no pré-diagnóstico, porque depois há questionários mais longos e esta é a ferramenta melhor de diagnóstico. E já aí referiste também, portanto, o facto, por exemplo, do gato dormir mais horas e assumir-se que isso é normal, mas que sinais clínicos ressaltas que possam ser, de facto, relevantes para a disfunção cognitiva? Aqui há uns anos atrás nós falávamos muito do conceito DISHA, D-I-S-H-A. Hoje em dia acrescentou-se o novo A. Ainda há alguns autores que acrescentam DISHA, A-L. L do learning. Basicamente, isto ajuda-nos muito a orientar, porque tens este acrónimo que te ajuda a orientar no teu diagnóstico. No caso dos gatos, ainda acrescenta o V da vocalization. Tá? Portanto, os cães também muitas vezes fazem esta vocalization, esta vocalização noturna. São cães que têm alterações do ciclo do sono e que, por isso mesmo, este ciclo do sono-vigilância está alterado e são cães que muitas vezes estão acordados durante a noite e depois dormem durante o dia. O que isto perturba imenso também o ciclo do sono dos tutores. Claro. Não é? Muitas vezes os tutores procuram-nos já numa fase avançada e completamente exaustos. Nos gatos, fala-se muito da vocalization porque é realmente algo que nós vemos muito. Agora vamos ver. Então, além da vocalização, o que é que nós temos mais? Vamos ver o que é que o acrónimo diz. O D significa desorientação. São cães e gatos. Isto nota-se mais em cães do que em gatos, mas em alguns gatos também acontece que se desorientam na própria casa. Ou seja, o gato ou o cão estão na sala e de repente começam a agir como se não soubessem onde estão. Ou perdem-se dentro da própria casa. Isto porquê? Porque há alterações a nível de áreas do cérebro que são responsáveis pela tua orientação espacial. Tá bem?
Então, desorientação. A seguir vem a interação social. São animais, alguns ficam mais dependentes do humano, por muitos motivos, e não só em termos cerebrais, mas há outros motivos que possam estar na origem deste aumento da interação. Mas também tens outros animais que se afastam mais. Portanto, esta interação social, sabemos que há uma interação social alterada, mas não conseguimos dizer é sempre assim. Tá? A seguir vem o sleeping, o West sleeping, já mencionei, não vou repetir. A seguir vem o H de house soiling. São animais, sobretudo os cães, porque os gatos continuam, se encontrarem a casa de banho, continuam a ir à areia e a fazer lá as suas eliminações, exceto se porventura estiver associada à disfunção cognitiva dor e depois têm dificuldade em saltar para dentro da casa de banho. Então há aqui uma série de coisas que nós temos que equacionar quando o gato, por exemplo, deixa de usar a casa de banho. No caso do cão, o cão começa a fazer xixi, por exemplo, durante a noite. Nós, obviamente, temos que fazer os diferenciais, porque ele pode estar com poliúria e polidipsia, está a fazer mais xixi, pode ter uma diabetes, pode ter uma doença renal crónica, pode ter alterações de tiroide, pode ter muita coisa além da disfunção cognitiva, mas pode ser um animal que já não consegue controlar os esfínteres. Portanto, há aqui muita coisa que tem que ser diagnosticado. E depois tens o A de ansiedade, que é aquele que foi introduzido mais recentemente, porque todos estes animais passam por grandes alterações da sua vida, da sua rotina, daquilo que eles estão habituados. Repara o que é tu, de repente, ainda teres a noção que não sabes onde estás. Isto que gera muita ansiedade. Claro. E há alguns autores, na atualidade, que acrescentam o L de learning, mas obviamente que a aprendizagem está alterada em qualquer um destes do DISHA. Portanto, eu não acrescento muito o learning, mas efetivamente há alterações da aprendizagem nestes animais. Portanto, muitas vezes já iremos certamente falar do tratamento que vamos fazer, mas o reaprender são cães que se esquecem facilmente e por isso mesmo tu tens que estar sempre a ensinar. Foi um cão que fez a vida toda um senta, um deita, um give me five, o que seja. E agora volta tudo ao início, Sim, não é? voltamos à infância. Certo. Não é o mesmo que se passa connosco. É mesmo. É um regresso É impressionante, à infância. é verdade. Entrando precisamente no maneio, Gonçalo, quais são as abordagens em termos das rotinas de enriquecimento ambiental que gostarias de ressaltar que poderiam ajudar e que também possam precisamente ajudar os clínicos que se deparam com estas situações? Podíamos estar aqui uma hora a falar sobre tudo o que temos para fazer, mas basicamente há alguns aspectos que são muito importantes e tu utilizaste uma palavra fantástica que é rotina. Ou seja, tudo aquilo que seja alteração à rotina do animal pode-lhe gerar uma maior ansiedade. Portanto, nós convém termos uma rotina e dentro dessa rotina relembrarmos-nos e relembrarmos o cão dessa rotina diariamente. Ou seja, como nós falamos, reensinar pistas verbais, o senta, o deita, o fica, todas aquelas pistas que ele está a esquecer, nós temos que todos os dias o relembrar dessas pistas. Isso é estimulação mental. Depois, tentar manter a rotina do passeio. E isto não quer dizer que a rotina não possa ser estimulante. Mesmo em cães que ainda não têm disfunção cognitiva, eu vejo tantas pessoas a passear os animais e estão a passear, e neste caso dos cães, porque os gatos não são passeados, e que estão a passear os cães a ler o seu WhatsApp. E depois esquecem-se que o cão também tem direito a ler o seu WhatsApp e ele vai ler o seu WhatsApp cada vez que para a cheirar. Ou seja, as últimas memórias que vão ser perdidas, tanto no animal humano como nos cães, são as memórias odoríferas. Tudo o que tenha a ver com odores vai ser daquelas memórias que ficam lá mais tempo firmemente ligadas. Tá? E então, tudo o que tenha a ver com estimulação olfativa no cão é muito importante. E tu podes criar essa estimulação olfativa e ajudar o cão a orientar-se dentro da casa. Eu vou-te dar um exemplo. Nós podemos usar diferentes odores que não incomodem o cão ou o gato, mas para que ele saiba em que parte da casa está. Então podemos pôr um odor alfazema na sala, um odor coentros, lavanda, rosa, desde que não sejam odores muito fortes, porque claro, eles têm uma capacidade olfativa diferente da maior, nossa. claro. Não é? E ele chega à sala e diz assim: olha,
cheira-me a lavanda, estou na sala. Associa, não é? Não é? E além desta estimulação odorífera, ele vai ter também uma orientação para a localização. Depois, vamos fazer jogos de memória com os gatos, com os cães. Podemos fazer, eu muitas vezes, e tenho vídeos onde chegamos a demonstrar isso, o gato trabalha connosco, por acaso o vídeo que tenho é com gato, mas pode ser com cão, e depois 3 ou 4 copos de iogurte, metemos um treat, uma guloseima à frente do animal, tapamos, depois mexemos. Certamente ele vai estar a usar o olfato também. Não me importa. Não me importa. Portanto, tudo aquilo que sejam jogos de memória podem ser feitos. Toda a estimulação odorífera pode e deve ser feita. Toda a estimulação mental do cão. Há puzzles, há jogos, e tal, mas são muito caros. Podemos criá-los com rolos de papel higiênico. Tantas vezes com cães séniores que nós usamos diferentes rolos de papel higiênico e em alguns deles íamos pôr pedacinhos de salsicha. Punhamos lá a salsicha e eles tinham que usar e andar à procura. Podes criar diferentes jogos odoríferos, mais uma vez, na casa. Diferentes texturas, porque nós focamos-nos muito no odor, mas as diferentes texturas são muito importantes. Aquilo que eles sentem com as almofadinhas plantares, com as mãos e com os pés. Depois, vamos à estimulação social, o contacto com outros cães, no caso dos cães, no caso dos gatos, ao contrário. Se já temos um animal, um gato idoso, vamos deixá-lo estar sossegado e a estimulação, a interação positiva é feita com o tutor. Vamos falar de toda a estimulação e otimização em termos de ambiente. Vamos criar um ambiente que esteja adaptado à realidade do animal. Mais uma vez, ainda agora falávamos da casa de banho do gato. Ora, por exemplo, tens uma casa com 2 pisos e com escadas. Pois não vamos pôr a casa de banho do gato lá em cima. Ou, no mínimo, pomos uma em cima e uma em baixo. Não é? Para o gato, se tiver que subir a escada, pode subir mais devagar, mas teve a opção de escolher em baixo ou em cima. E, portanto, vamos pôr uma cama para o cão que seja mais confortável, mais fofa, por causa da dor. A dor vai piorar a ansiedade. A ansiedade está relacionada com a disfunção cognitiva. Portanto, tudo aquilo que nós façamos em termos de conforto do animal vai ser importante. Eles têm dor. Têm dor, imagina, cervical. Em vez de pormos o prato da comida no patamar cá em baixo e eles terem que se dobrar todos para irem comer, pois metemos algo a levantar o comedor do cão ou do gato. E isto nos gatos. Os gatos têm imensas dor cervical, não é? Se nós pusermos o comedor mais alto, vamos diminuir a necessidade deles. E todo este alívio ajuda a controlar a dor, e a dor, como eu já disse, está altamente associada à ansiedade. E, portanto, estamos a controlar tudo. Se controlamos a ansiedade, vamos ajudar a controlar também a disfunção cognitiva. Depois ainda temos mais coisas. Ainda temos toda a estimulação com feromonas para baixar a ansiedade. Temos um painel de coisas para podermos fazer. E aqui ao nível das medicações que se usam atualmente, o que é que gostarias também de partilhar? Bom, nós aí temos, na atualidade, temos estudos que nos falam de alguns ingredientes que são extremamente úteis, quer na prevenção, quer no tratamento. Um deles vou deixar para a Catarina falar mais, mas obviamente nós sabemos que o nosso papel em termos de prevenção e quando falamos em situações de disfunção cognitiva média, nós vamos conseguir fazer um trabalho específico com suplementos, vamos conseguir fazer antes de irmos para medicação propriamente dita. Também podemos fazer vasodilatadores cerebrais. Eu já estou tentado. Queres tentar avançar já tu com alguma um coisa? E depois vamos. Com o Activate, se calhar. Sim. Porque é o nosso produto de eleição para a disfunção cognitiva e apesar de nós não termos falado aqui de fisiopatologia porque ia
estender muito a nossa conversa, ele vai atuar de diferentes formas para nos ajudar, lá está, até de forma preventiva, porque vai nos dar suporte neuronal, temos antioxidantes, portanto tem essa ação antioxidante também, ajuda na parte da deposição amiloide e ajuda com a parte do metabolismo energético, que também está alterado na disfunção cognitiva, portanto tem aqui várias ações que em conjunto nos ajudam tanto a nível preventivo como depois, e esqueci-me de uma, que é a parte anti-inflamatória, porque a inflamação crónica está comprovado que é um fator de risco também para este tipo de condições degenerativas a nível do cérebro. Se me permites, Catarina, força. deixa-me só te dizer que tenho não só a minha experiência pessoal, como há também estudos duplamente cegos com Activate e que nos dizem que não é só a opinião do Gonçalo, não é? Portanto, sim. isto só para fortalecer que efetivamente vemos melhorias com o uso. Realmente nós temos fosfolípidos de membrana que vão ser importantíssimos para manter a vitalidade do neurónio. Temos antioxidantes fantásticos e a nível de antioxidantes são muitos aqueles que podemos utilizar. O Activate Tem vários, tem sim. vários deles, não é? E portanto todos estes antioxidantes vão ajudar não só a atrasar o envelhecimento neuronal, como ainda, acima de tudo, proteger determinadas áreas cerebrais, nomeadamente a nível do hipocampo, que é uma das estruturas mais importantes e que vai ter mais alterações por causa da substância amiloide, não é? Exatamente. Lá está, nós não falámos da fisiopatologia, mas aqui a substância amiloide e todos os antioxidantes vão ser muito importantes. Exatamente. E, portanto, este será aquele produto que nós realmente achamos que é o de eleição, porque pode ajudar tanto de forma preventiva como depois no maneio destes pacientes. E isto para dizer que, lá está, nós vemos melhorias nestes comportamentos. Portanto, às vezes as pessoas pensam, isto só vamos fazer qualquer coisa para atrasar aqui a progressão. Sim, também, mas vemos melhorias quando começamos o maneio destes animais com a suplementação. Temos outro produto que lançámos mais recentemente. Vamos já para ele. Vamos já. Porque esse é o que tem os estudos mais recentes. Tem, exatamente. O Aprilik são triglicéridos de cadeia média e aqui estes triglicéridos vão funcionar como uma fonte de energia alternativa para o cérebro, ok? Portanto, na disfunção cognitiva temos uma alteração do metabolismo energético, portanto o cérebro não consegue utilizar a glucose, que será a sua fonte principal ou preferencial de energia para funcionar, e não o vai fazer com a mesma eficiência de antes. E então os TCMs, triglicéridos de cadeia média, são uma fonte alternativa de energia para o cérebro e, portanto, ajudam, e têm, lá está, ensaios clínicos publicados em cão, a mostrar que conseguimos ter melhorias a nível de todas estas áreas que falámos do DISHA, apenas com a introdução dos TCMs. Portanto, será aqui complementar. Nós podemos utilizar o Activate e podemos usar também o Aprilik em conjunto, sem qualquer... Exatamente, complementam-se. E realmente o Aprilik foi aqui uma novidade, portanto, um lançamento mais recente e que é utilizado não só para disfunção cognitiva, mas também para epilepsia. Era isso mesmo que eu também estava aqui com exatamente, vontade de dizer, porque... tem tanta evidência na epilepsia para a redução da frequência das convulsões, como para a disfunção cognitiva. É interessante porque a maioria destes estudos começam por ser feitos para outras doenças e depois chega-se à conclusão, mas isto tem uma mais-valia noutras áreas além da Exatamente. da Sim, neurologia, pensamos que há não é? mais ainda a descobrir com os TCMs na humana, usam-se também para outro tipo de condições. E uma coisa interessante é a ligação entre epilepsia e alterações cognitivas, porque esses animais têm efetivamente sinais bem mais cedo do que aquilo que nós normalmente vemos na clínica. Portanto, até recomenda-se a partir dos 4 anos aí já estar atento nos epiléticos. Penso que estou a dizer bem, não estou, Gonçalo? Sim. E além disto tudo, por exemplo, no caso dos triglicéridos de cadeia média, podem ser usados para prevenção, para ajudar no tratamento e podem ser utilizados também em conjunto com medicação, porque alguns destes animais vão precisar de outro tipo de medicação. Podem precisar de um ansiolítico, podem precisar de uma selgilina, podem precisar de uma venlafaxina, depende
depende. Agora tu podias-me perguntar, Joana, então, e qual é o critério para escolher cada um? Depende do Certo, caso. caso a caso, não é? Depende do caso. A Celgilina, vamos utilizá-la, e é um dos mais antigos, que era um antiparkinsónico, utilizado em humanos, que hoje em dia já é muito pouco usado em humanos. Nós ainda continuamos a utilizar em alguns animais, mas tem vindo a ser substituído porque tem muitos efeitos laterais que nós não gostamos assim tanto, e então, em vez da Celgilina, temos estado a utilizar outros ansiolíticos para ajudar a combater a ansiedade e ajudar a controlar estes sinais. A Celgilina tem vantagens, porque é um dopaminérgico também e, portanto, nestes pacientes temos a dopamina também, muitas vezes o ciclo dopaminérgico alterado, e daí terem alterações noturnas do sono e vão precisar de reorganizar. Pode ser vantajoso dado pela manhã, porque quando tu fazes um aumento de dopamina ficas extremamente excitada e a ideia não é essa. A ideia, senão o cão passa-te a noite então numa rave. E a ideia não é essa, não é? Portanto, a Celgilina pode ser usada por muitos motivos, este é um deles, e que te vai ajudar também a diminuir a enzima que vai estar a destruir os neurotransmissores. Portanto, se tu queres aumentar a quantidade de neurotransmissores em circulação, usas a Celgilina. Agora, depende, porque tens outros animais que o padrão pode ser mais ansioso, então vais para um ansiolítico. Temos que preciso ver. avaliar, não é? Tem sempre que ser visto. Agora, qualquer um destes pode ser usado com os triglicéridos de cadeia média. Sim, tanto com o Activate como com o Aprilic, nós não temos interações com medicamentos, isso é uma grande vantagem, sem dúvida. Eu comecei por dizer, e eu estava a fazer assim o repto final Claro. dizendo que efetivamente eu gosto muito desta área dos nossos séniores, porque os séniores, eu costumo dizer, e passa-se também o mesmo com os séniores humanos, ficamos à espera da morte, muitas vezes. Um bocadinho esquecidos também. Esquecidos e já está velho e tal, e eu vejo tantas vezes cães e gatos que estão basicamente a emburrecer, eu sei que esta palavra não existe, mas estão a ficar completamente desocupados, sem interesse nenhum, já estão velhos e estão num canto. Isto passa-se um bocadinho paralelamente na nossa sociedade. Sim, não assumindo é? que aquilo que querem é descanso e por vezes não é bem assim, não é? Podem querer descanso, mas não é por isso que não se estimula outras O exercício áreas. físico também vai ser importante. Agora, se calhar, não vamos fazer jogging com um cão ou Claro, com um gato é preciso de 10 adaptar. anos, não é? Muito obrigada aos dois. Obrigada aos dois aqui por Obrigado. este ponto de situação desta área da medicina veterinária. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio de Vet Plus.